E é sobre criatividade que a gente vai falar. Vem comigo. Só estética pro vídeo, nem digitei nada na real. É, meu povo. Nem sempre vai ser tão prazeroso o ato do processo criativo. Eu já chego lá. Muito se fala da beleza do processo criativo, mas pouco se fala da realidade dele. Já vai entender. Muito se fala da ferramenta dos criativos. Pouco se fala dos processos para esse criativo chegar no seu ápice master. Às vezes a galera acha que a criatividade nasce do limbo. Às vezes a gente precisa lavar umas roupas pra ideia vir, entendeu? Às vezes as ideias vêm na loucinha entre um café e outro, entendeu? Então bora trocar essa ideia, ou melhor, tentar trocar essa ideia em meia hora? Vem comigo. Comam mamão. E hoje começa esse papo sobre criatividade nos tempos contemporâneos que nos permeiam. Eu fui convidado, tive o prazer de ser convidado. Peraí, deixa eu ver se tá gravando, né? Não tá gravando. Tá gravando. Fui lá pegar meu café. E, gente, voltando ao tema sobre criatividade. Fui convidado, tive o prazer, a honra de ser convidado para World Creative Day. Te mete essa loginho aqui, ó. Entendeu? Que é um evento, né? Uma imersão mundial que acontece no mundo todo, literalmente, sobre criativos e que pauta, né? Como espinha dorsal principal, a pauta criatividade, obviamente. Eu tive o prazer de ser convidado para ser um dos expoentes, né? Deste tema na Famecos, né? Que a Famecos é a instituição, é a faculdade, mas aqui em Porto Alegre Famecos é o nome que chama, que é dentro da PUC, Famecos dentro da PUC, tá? E o que eu gostaria de abordar, ou irei abordar, porque eu tô gravando esse vídeo antes de abrir o tema, né, presencial, é justamente sobre esse tempo das coisas, gente. A gente vive hoje num mundo saturado de velocidade. Eu costumo brincar em algumas conversas, né? Que a gente vive imerso na geração, ou na era, né? 2.0, né? Que é vezes 2. Tudo muito acelerado, muito rápido. E eu pertenço a um tempo que eu não cresci nativamente, né? Naturalmente com a internet. Agora parecia um velho falando, né? Eu não cresci imerso na internet da forma como ela tá pré-estabelecida hoje, né? Ou como as crianças e jovens naturalmente nascem mergulhados nela, né? Então eu fui ter o meu primeiro celular, meu primeiro acesso à internet, a uma autonomia mais próxima ao que a gente tem hoje, ali pelos meus 22 anos. Eu tenho 32. Então eu passei uma infância natural, sem tecnologia. Não tinha videogame, né? Uma criança periférica, mãe faxineira, pai ausente, todo um recorte social aí que, enfim. Então eu não tive acesso a videogames da época, a melhor TV ou aos melhores DVDs. DVD a gente demorou ter o aparelho, né? Cheguei a pegar ali o finalzinho do VHS também. Então, essa não imersão, esse não mergulho, né? Não nascer mergulhado na internet como ela tá posta hoje para as novas gerações, me fez apreciar e criar um tempo, até mesmo de criatividade na minha infância, né? Quando eu paro pra pensar e lembrar, né, de como era a minha infância, eu lembro que eu brincava com pauzinhos, e esses pauzinhos, né, gravetinhos de árvore, eram aeronaves, né, foguetes, carrinhos, porque não tinha dinheiro pra esse brinquedo também. Então tu tinha que inventar, tu tinha que criar, tu tinha que ser criativo. Então se cresce essa criança naturalmente usando as ferramentas mentais e materiais que estavam à disposição para então criar o seu universo alegre, bonito, feliz, lúdico, né? Então, hoje a gente tem um recorte diferente ao seu lado positivo em relação à questão das novas gerações, né? E até mesmo da gente estar mais imerso na tecnologia, na internet, na informação, né? De uma forma como ela está posta.
Mas isso também tem nos tolhido, também tem nos tirado o estado de presença dos processos íntimos e que vão desabrochar no processo criativo sobre qualquer coisa que a gente venha criar na nossa vida. Independente da área que a gente segue, independente da forma como a gente enxerga o mundo, quando a gente vem dessa geração aonde viu a internet sendo parida para o mundo, mas a gente foi criado naturalmente de uma outra forma nesse mundo que a gente habita, a gente enxerga o mundo de uma outra forma, né? De uma forma talvez com um pouquinho mais de tempo. E eu percebo que a gente tem emburrecido, a gente tem ficado burro, a gente tem ficado preguiçoso mentalmente por falta de leitura, por falta de pensamento crítico, por falta de pensamento, né, matutado e elaborado pela tua própria massa cefálica. Porque a gente tem a IA ao nosso favor, à nossa disposição, a gente tem as tecnologias e ferramentas que pensam por nós. Largamos ali no chat GPT, crie para mim um escopo com tema central XYZ. Pum, criou, tá na mão. A gente pega aquilo ali como uma verdade, nem pesquisa e sai replicando às vezes num parâmetro sem filtro, né? Eu acho que o grande problema dessas novas gerações e das gerações mais velhas que também estão imersas no uso da IA e das tecnologias mais atuais é justamente de não usar o seu próprio filtro mental para conseguir dissertar, aprofundar, ramificar outros paralelos para além do tema principal, seja ele qual for. Eu sinto que a gente tem passado por essas etapas entre emburrecer, desaprender e se deixar levar por um fluxo de forma de fazer, de pensar, de elaborar, aonde está tudo na mão da tecnologia. Eu acho, né, sinceramente, a minha opinião, minha modesta opinião, eu acho isso uma problemática gigante a médio e longo prazo para nossa mente, para o nosso processo cognitivo mesmo, assim. Como eu trabalho com criatividade, e a gente que trabalha com comunicação e também tem que ser inventivo e criativo, para nós que criamos e parimos ideias ou buscamos referências novas e diferentes do que tá aí posta no mercado, a gente naturalmente vai para um processo de tentar minerar, né, lapidar, buscar no fundo da nossa forma de pensar o mundo, a vida, as coisas, tentar buscar de forma original, sem copiar. É claro que tem uma referência, aquele clichê clássico popular que é nada se cria, tudo se copia. Eu boto muita fé nisso, mas eu acredito que há formas e formas de fazer. E a gente tem se deixado levar pela forma automatizada de fazer as coisas. Logo, não é criação, é replicação, às vezes até cópia, né? Então, o meu conselho e o meu pensamento para quem me assiste e às vezes, né, troca uma ideia comigo e fala: bah, Luiz, realmente não tinha pensado dessa forma, realmente, bah, o que tu trouxe é isso mesmo. É parar mais, é desacelerar mais, é se desconectar mais. Eu acho que tá nesse lugar para que a nossa mente consiga seguir nutrindo e buscando novas referências para além do que tá viral na rede social que tu consome. Então eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Ter sido convidado para esse festival, né, para esse evento mundial sobre criatividade, é também pôr uma régua do padrão que eu acredito, da forma que eu acredito, nas coisas que eu acredito. Tem uma frase do Emicida que fala muito comigo e eu sempre recorro a ela em todos os aspectos, ou em vários aspectos da minha caminhada artística, que é: quando os caminhos se confundem é necessário voltar para o começo. Não sabe para onde ir, não pode esquecer do começo. Por que a gente começou tudo isso, né? Por que eu comecei no audiovisual? Por que você começou na sua empreitada, né, existencial de ser lojista, de ser dono da sua marca, de ser um comunicador, de ser um influencer, de ser um produtor, enfim. Por que você começou essa parada? Para além de botar grana no bolso, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro também, não somente. Então acho que às vezes falta esse senso da gente filosoficamente mesmo brisar nesse pensamento de: cara, por que eu tô aqui? Para onde vai tudo isso que eu tô fazendo? Qual o propósito principal disso que eu tô fazendo? Falta esse questionamento. E eu acho que as artes, né, quando a gente se denomina e bate no peito, eu sou artista, a gente também coloca uma régua de: não vou seguir o fluxo que todo mundo tá seguindo só porque é moda e viraliza mais rápido. Acho que a arte fala muito nesse outro lugar, nessa outra possibilidade da gente se desconstruir, se reconstruir dentro da nossa própria ideia e fazer com que essa ideia também possa influenciar positivamente outras pessoas, negócios, produtos, serviços, enfim. A gente vive no mundo capitalista, eu não estou querendo romantizar o processo de criatividade e isentar, né, as pessoas de terem o seu processo e entenderem isso como parte dele também, né, em relação ao capitalismo.
Mas eu penso que a gente tem que olhar mais para o nosso umbigo e começar a buscar uma referência a partir do que a gente pensa. E se tu não pensa sobre, bora pensar, bora refletir, bora botar a massa cefálica para trabalhar ao nosso favor, né? E não se alienar de uma forma negativa a coisas que no final das contas, a médio e longo prazo, vão nos trazer um rebote bem complicado. Então, o papo de hoje é mais ou menos sobre isso, como eu fiz esse material, que eu acho que é o vídeo que vocês viram no começo desse vídeo, falando sobre criatividade, que isso está muito atrelado ao processo do dia a dia, e que no dia a dia, às vezes, a criatividade nasce, ela vem, ela brota, né? Ela se faz presente. É numa casa que tu varre, é num processo de organização das coisas do dia a dia, né? É no preparo do teu alimento que surgem algumas ideias que fazem um sentido, e aí sim a gente pode chamar talvez de uma criação original, não uma replicação do que já está posto aí. É sobre isso. Se tu gostou desse conteúdo, comenta aqui nos vídeos, clica no like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, @Luiz Ferreira. E é nóis, até o próximo vídeo. Muito axé pra nós e bora nutrir mais o nosso saber, as nossas ânsias, os nossos quereres. Acho que é importante, é urgente e o mundo tá precisando disso. Coma uma mão.